No vídeo de hoje nós vamos falar como você pode ter um portfólio de impacto que valorize o seu trabalho e ainda você possa tirar um uau do seu cliente. Olá, fotógrafos! Bem-vindo ao nosso canal Negócio de Fotógrafos, o canal que foi feito para você que ama fotografia. E antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, já deixa o like nesse vídeo porque está muito top e eu tenho certeza que vai somar bastante para sua carreira, beleza? E claro, eu não poderia deixar de falar do meu curso de fotografia. Para você que é iniciante, que não faz a mínima ideia como dominar sua câmera, como utilizar todos os recursos da sua câmera e poder ter fotografias realmente que revelem todo o seu potencial. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso a esse curso maravilhoso que eu tenho certeza que vai fazer com que você possa fluir na sua carreira como fotógrafo. Cara, para montar um portfólio impresso até pode parecer uma tarefa simples, mas para alguns pode até se tornar um pesadelo. Eu falo isso porque eu vivi essa experiência na pele. Quando eu ganhei o meu primeiro portfólio, que eu não comprei, eu consegui ganhar ele num concurso de fotografia que acabou tendo, e aquele momento foi um momento que marcou bastante o meu início de carreira, porque eu ainda não saberia se eu ia trabalhar como fotógrafo profissional. E aí quando eu ganhei esse portfólio eu fiquei muito feliz e eu falei, tá cara, agora eu preciso fazer meus trabalhos de fotografia. Eu nem tinha clientes nem nada. E aí eu resolvi montar o meu portfólio com aquilo que eu tinha na minha cabeça e foi praticamente um desastre, porque depois de um tempo eu me arrependia tanto de ter esse portfólio que eu tive que aposentar ele e fazer um portfólio novo. E para vocês não cometerem esse erro que eu cometi no meu começo, eu quero dar essas dicas, compartilhar com vocês que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a não perder dinheiro e realmente conquistar e vender os seus trabalhos de fotografias para o seu cliente. E a minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você e levar você a uma reflexão: por que realmente você precisa ter um portfólio impresso? Porque justamente esse portfólio impresso é a sua vitrine, é onde as pessoas vão ver o seu trabalho. É muito diferente da gente ver um trabalho como esse no Instagram ou num site, quando a gente vê ele impresso. O impacto que a pessoa tem é realmente diferenciado e é algo que acaba ganhando o coração das pessoas. Então é fundamental que você tenha uma vitrine impressa. E o cuidado com essa vitrine, né? Como que você vai mostrar ela, vai ser fundamental se o cliente vai comprar de você ou não. Por isso é muito importante que você construa um portfólio e realmente imprima as suas melhores imagens e coloque aqui nesse álbum impresso para que você possa ganhar o coração do seu cliente. E tem uma coisa que geralmente pega o fotógrafo iniciante, é com relação ao estilo de álbum, tamanho, como que funciona essa questão toda. E eu vou desmistificar isso aqui para vocês. A primeira coisa com relação ao tamanho, né? Cada tipo de trabalho existe um tipo de álbum. Quando eu comecei eu queria vender todos os tipos de álbum possível e isso me confundia bastante, porque às vezes eu ia mostrar o tamanho para o cliente, aí eu não sabia direito qual era o tamanho e tal, e aquilo meio que fazia com que eu perdia um pouco a minha credibilidade. Por isso eu escolho trabalhar geralmente com dois tipos de tamanho para mim não ficar muito confuso na hora de mostrar ali para o cliente. Eu consigo ter esses portfólios em mão. Eu gosto dos tamanhos 30 por 30, né, que é 30 por 60 aberto, e o tamanho é 30 por 80, né, que é um tamanho panorâmico, que fica bem bacana e deixa essas fotos com bastante impacto, né, como eu trabalho com casamento, esses foram os álbuns que eu escolhi para trabalhar. Mas você, exemplo, se você gosta de ensaio, você pode optar por trabalhar com álbum menorzinho, que é o 25 por 50. Existem vários tipos de tamanho de álbum e tudo vai depender pro tipo de pessoa que você vai vender e pro tipo de trabalho que você vai fazer, para que esse álbum se encaixe no seu trabalho. Então, não adianta eu querer oferecer um álbum muito pequeno para o meu cliente se eu trabalho com fotografia de casamento e eu sei que geralmente fotografia de casamento é muita foto para o cliente colocar ali no meu álbum. Então, geralmente eu tenho esse cuidado. E para a apresentação do meu trabalho, porque como eu falei para vocês, né, a gente está apresentando um portfólio. A tendência é que o cliente olhe o nosso portfólio e ele compre um igual àquilo que ele está vendo. Então, eu não vou trabalhar com algo que eu não vou vender para o meu cliente. Eu vou trabalhar com algo justamente que eu quero que o meu cliente compre lá na frente, independente se esse vai ser o material que vai ficar guardado comigo, beleza? A segunda questão é com relação ao estilo. Existem vários tipos de álbum, gente, e se vocês quiserem vender tudo, vocês podem vender. Só que a gente tem que ter um padrão, sabe? Eu vou trabalhar com esses 3 tipos de estilo aqui. Isso aqui é o que eu vou apresentar para o meu cliente, porque as pessoas quando vão comprar, elas são muito indecisas, sabe? E você tem que ser o norte da pessoa, sabe? Você tem que ter
a opção ali e falar para o cliente, olha, eu tenho essa opção que eu trabalho mais, que as pessoas gostam mais e tudo mais, você direciona ele. Então você pode trabalhar com uma opção em acrílico ou com uma opção em couro, como essa aqui, né? Ou com uma opção em capa fotográfica, como esta aqui, tá bom? E é importante você definir, né? Tem outros tipos de álbum, que aí é outro tipo de couro, escrita a laser na capa. Gente, tem álbum brilhoso para 15 anos, entendeu? Então tem várias coisas diferenciadas e você tem que encontrar um fornecedor que te ofereça a melhor opção de álbum para o seu cliente. Eu costumo trabalhar com vários fornecedores, mas sempre nessa linha que eu mais gosto e que eu sei que mais vende, que meus clientes também gostam e acaba causando um diferencial na hora que eu vou vender o meu trabalho. Então por isso eu sempre oriento tomar esses cuidados, sabe? Não vá com 555 álbuns, porque o cliente vai se assustar e ele vai ficar mais confuso e perdido ainda na hora de escolher. Tem essas opções e sempre fale para o cliente, olha, se você não gostou de nenhuma dessas opções, eu tenho outras opções para oferecer também, sabe? E aí isso vai te ajudar também a ter uma diversidade de produtos, mas não precisa mostrar tudo, só mostra aquilo que você gostaria de vender realmente, beleza? Depois que você já decidiu o estilo de álbum que você vai trabalhar, o tamanho do álbum que você vai oferecer para o seu cliente, você precisa entender que o seu cliente vê o álbum também de forma diferente. Então, por isso é muito importante a questão da diagramação, que é justamente como que eu vou apresentar o meu trabalho para o meu cliente de forma que ele tenha um impacto na hora que ele for visualizar. As pessoas, elas têm facilidade para memorizar as 3 primeiras imagens e as 3 últimas imagens também. Então, como que eu faço quando eu vou montar o meu portfólio? Eu coloco aquele trabalho top, aquela foto, sabe, que tipo, de todo o teu trabalho é a foto mais linda que você tem. Você coloca essa foto logo nas primeiras páginas, sabe? Que aí a pessoa já vai tendo ali um ponto de vista diferenciado do seu trabalho e aquilo ali já marca ela. O resto que é mais ou menos, né? A gente sabe que de um trabalho de fotógrafo todas as fotos são boas, né? Se você está colocando ela ali no portfólio, você não pode colocar qualquer foto, mas sempre tem aquela foto que se sobressai das outras. E essas fotos a gente coloca no meio do álbum, no meio do caminho. E no final a gente finaliza com outra foto de impacto, aquelas fotos realmente de esbugalhar os olhos mesmo, aquelas fotos que tiram o uau do seu cliente. Então isso já acaba marcando, porque ele vai ter uma boa lembrança do começo e uma boa lembrança do final. São as duas coisas que acabam marcando e isso faz todo sentido. Se você seguir essa técnica, sabe, na hora de mostrar o seu álbum para o seu cliente, ele vai ver o diferencial do seu produto. Outra questão é com relação ao tamanho das fotos. E aí entra uma questão, né? Quando você vai apresentar para o cliente é um portfólio, né? Você está mostrando como que é mais ou menos o seu trabalho. Não significa que todas as fotos no álbum, como você vai colocar ali, né, as fotos para dar impacto, que todas as fotos que você está colocando ali naquele tamanho vai ser as fotos que vai ser no tamanho do álbum do cliente, porque é um portfólio, você quer mostrar o seu melhor, então você vai fazer fotos um pouco maiores ali, né? Porque às vezes, exemplo, assim, às vezes vai fazer um álbum de casamento, é muita foto e não tem como a gente fazer todas as fotos do casamento grande, página inteira, mas no portfólio é mais possível porque aquele material vai ficar contigo, então fica muito mais fácil. E quando você monta o portfólio que vai ficar com você, que é para apresentação do seu trabalho, você sempre monta com imagens grandes também, para causar mais impacto, para a pessoa conseguir ver melhor. E geralmente eles me fazem essa pergunta, mas o meu álbum também vai ter fotos grandes assim? Eu explico, olha, a gente tem algumas lâminas, não tem como eu colocar em todas, né? Porque senão eu não conseguiria contar toda a história. Então isso é fundamental, sabe? Eu sempre explico para eles, tudo é uma conversa e o cliente sempre entende o meu ponto de vista. Isso é muito bacana, você mostrar o seu trabalho dessa forma, sabe? Ver a qualidade, a pessoa consegue ver melhor. Eu gosto de trabalhar bastante com imagens grandes no meu álbum, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu sempre uso, geralmente eu gosto dessa questão de contar uma historinha, de minimalismo, sabe? Eu não gosto de deixar muito cheio, muito carregado o álbum, a não ser que aquelas imagens façam parte do contexto da história que eu estou contando. E agora eu gostaria de falar para vocês sobre os erros mais comuns na hora da gente diagramar, na hora da gente fazer todo esse projeto do álbum, né? Porque realmente é um projeto, não dá para se fazer
de qualquer jeito. Como eu falei para vocês, eu sei que quando o meu cliente olhar, ele vai analisar todas as coisas. E eu gosto de sempre contar uma história, né? Quando eu estou montando o álbum, eu gosto de trabalhar com as camadas da fotografia que eu fui fazendo daquele ensaio. Então eu tenho cuidado de contar uma história, desde o começo que o cliente abre o álbum, né, até a última página. Ele tem que entender o que estava acontecendo. Por exemplo, eu trabalho com fotografia de casamento, eu quero que ele entenda a história daquele casamento, né? Diferentemente se de repente eu for fazer uma fotografia de ensaio, eu posso misturar outras cenas, às vezes que não estão fora de contexto, mas eu sempre vou tentar contar uma história, trabalhar com os planos, né, na fotografia. Às vezes quando eu coloco as imagens ali no meu álbum, eu faço os planos, né? Plano médio, um plano mais aproximado, um plano geral, e aí isso fica muito bacana, que a pessoa consegue ver o momento da parte de intimidade do casal, da naturalidade, e consegue ver depois o ambiente que eles estavam. Eu sempre gosto de brincar com essas imagens na minha diagramação, e eu faço isso no meu portfólio também, e faço isso também quando eu vou fazer o álbum do meu cliente. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado, que é um erro muito comum, né? Eu só faço isso se o cliente pedir ou ele escolher aquela foto, mas geralmente se o cliente me dá toda a liberdade total para mim montar o álbum, eu tomo bastante cuidado com isso, que é com relação a colocar fotos PIB com fotos coloridas, sabe? Porque acaba ficando fora de contexto também, não fica legal. A foto preto e branco, ela destaca bastante. Então, se eu tiver outras fotos ali que são bonitas, que são importantes, que são legais, que eu gostaria de mostrar, elas vão perder o impacto. Então, quando eu vou colocar as minhas fotos em uma lâmina no álbum, eu vou colocar ou ela toda colorida, né? Ou ela toda preto e branco, certo? Para não ficar essa mistura que acaba ficando fora da minha realidade. Então eu tenho esse cuidado, porque essa também faz parte da minha identidade. Outra questão também, um erro muito comum, é a gente vacilar às vezes na edição, né? Tava fotografando, veio o pôr do sol, aquela luz mais dourada e tudo mais, e depois você foi para um momento debaixo de uma árvore onde tem uma luz um pouquinho mais escura e você mistura essas imagens. Então não fica legal, não fica interessante. Então, se eu estava fotografando no pôr do sol, eu vou utilizar na mesma lâmina, na mesma página do álbum, várias fotos daquele momento do pôr do sol. E na outra lâmina do álbum eu vou utilizar várias fotos do momento que eu estava debaixo da árvore, para que a cor não mude muito. Quando eu tenho uma diferença muito grande na cor, eu geralmente separo, não deixo tudo na mesma página, porque senão vai ficar uma coisa fora de padrão e vai parecer muito relaxado. Então eu tenho esse cuidado de realmente as páginas que eu vou compondo o meu álbum ali, realmente cuidar com essa paleta de cor. E outra questão também, que eu acho que isso é uma coisa que acaba acontecendo, que aconteceu comigo também no começo, é com a capa do álbum. A capa, geralmente, eu que falo sempre para os meus clientes, quando eu vou montar o meu portfólio, quando eu vou montar o álbum deles, eu falo que eu tenho total autoridade para escolher a capa, porque a capa realmente... Sabe aquele ditado, as pessoas falam assim, não julgue o filme pela capa, mas as pessoas vão julgar. Se a pessoa vê uma capa mais ou menos, sem sentido, nada a ver, entendeu? As pessoas não vão gostar. Então eu tenho muito cuidado como eu vou montar a minha capa, né? Com a questão de minimalismo, como eu vou colocar os nomes do casal. Toda essa questão técnica é muito importante, né? Como é que a imagem ela vai ficar na capa, no tamanho do álbum que eu escolhi, né? Porque se você for trabalhar um álbum quadrado, não é qualquer imagem que você vai colocar aqui, certo? E se você for trabalhar com um álbum mais panorâmico, é outro tipo de imagem. Então a gente tem que ter esse cuidado que é fundamental com a capa, tanto para o seu portfólio, porque o cliente vai olhar e vai ver, nossa, que capa bonita, que foto bem feita e tudo mais, né? Como para o álbum do cliente, quando você for montar o álbum dele, ele vai ver que o mesmo cuidado que você teve para montar uma boa capa no seu álbum, você vai ter para montar uma boa capa no álbum dele também. E aí, vocês já decidiram que foto vocês vão utilizar no portfólio de vocês? Eu quero saber qual é o tipo de foto que vocês mais gostam. Foto de casal, foto de gestante, foto de ensaio, foto de 15 anos. Conta aqui para mim nos comentários. Outra questão que geralmente pode realmente fazer com que a pessoa na hora rejeite o seu trabalho é como você vai apresentar o seu portfólio. Às vezes a gente acaba economizando, né?
e não atualiza o nosso portfólio, ele já está surrado, está todo detonado, as páginas já estão amassadas, sei lá, né? Ou a sua capa já está meio danificada, e aí você vai levar esse portfólio desatualizado, fora do contexto. Às vezes você já evoluiu, você fez curso, você fez workshop, você treinou sua fotografia, você treinou seu olhar, já está em outra vibe e você está apresentando um portfólio antigo que não tem mais nada a ver com o seu estilo de trabalho. Então tenha um cuidado especial com o seu portfólio para ele sempre estar atualizado, né? Ou sempre estar na linguagem que você gostaria de vender. Exemplo, eu já tenho muitos portfólios meus que estão aposentados, estão guardados mesmo. Eu poderia ter eles aqui para mostrar mais trabalhos para os meus clientes, mas eu acho que eles já estão fora do contexto da minha fotografia e a minha edição mudou, o meu jeito de pensar a fotografia mudou, então eu não utilizo mais eles, porque eu acho que os portfólios que eu tenho hoje são os que mais me identificam na forma como eu vendo para o meu cliente, na forma como a minha fotografia fala com o meu cliente. É assim que eu vou escolhendo o portfólio que eu vou trabalhar. Então tenha esse cuidado, não fique com aquele portfólio, sabe, um tempão ali, 10 anos com o mesmo portfólio, você já se atualizou, você já mudou, né? E o portfólio tá feio, as páginas estão amareladas, não fica bacana, isso vai causar uma má impressão, né? Então não destrua o seu trabalho por causa de uma questão tão simples e tão básica, beleza? E como eu sempre falo, agora você já está com a faca e o queijo na mão realmente para fazer um portfólio que se destaque e fazer com que você possa fechar muitos mais contratos na hora das reuniões com o seu cliente. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você, que você venha se destacar ainda mais no mercado de fotografia. E se você gostou, comenta aqui, deixa o seu like, compartilha, dá essa força aí pra gente, a gente se fala, beleza, galera? Até a próxima!